Duas descendências e um reino. Já parou para pensar que toda a nossa vida é resumida nisso? Em duas descendências e um reino? Olá, meu nome é Nathan, bem-vindos ao nosso canal Papo Curto. E hoje nós vamos falar sobre duas descendências e um reino. Eu não sei se você tem acompanhado por aí as notícias sobre o que tem acontecido no mundo. Aconteceu na Venezuela com a eleição de Nicolás Maduro, aconteceu na abertura das Olimpíadas. Sim, aconteceu algo lá e nós vamos comentar sobre isso agora. No seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu YouTube deve estar recheado desses temas. Esse vídeo faz parte desse tema também. Talvez eu esteja um pouco atrasado porque teve pessoas melhores do que eu que já comentou sobre este tema. Mas hoje eu queria pensar um pouco com você sobre duas descendências. Como assim, Nathan? Duas descendências? Bom, as escrituras, elas nos dão um parâmetro de descendência, de geração, de povo, dois povos distintos. Em Gênesis, se você se lembra, temos a história de Adão e Eva, onde primeiro Eva é enganada, depois Adão, depois deles terem comido o fruto. E esse fruto não é a maçã, tá, gente? A Bíblia não diz que fruto que é. Na minha opinião pessoal... Aí, Jonathan, por favor, dá o recorte aí. Na minha opinião pessoal, é um coco, tá? Mas isso é segredo e não conta pra ninguém. Porque o texto diz que ela tomou e comeu. E qualquer fruta que você toma e come é o coco, tá vendo? É o coco. Pode colocar aí. NVI me leva pra traduzir Bíblia. Não! Brincadeiras à parte. Mas depois que a Eva e depois Adão, seu marido, comem o fruto que Deus proibiu deles comerem, eles vão, comem, e acontece o que nós chamamos de queda. A primeira queda relatada nas escrituras. A partir daí, o homem acusa a mulher acusa a serpente, e Deus começa a ditar algumas maldições para eles. Uma das maldições, e a primeira maldição que Deus dá à serpente é: serpente, eu terei uma semente na descendência da mulher, e este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali nós já temos duas descendências separadas. Algumas traduções vão trazer descendente, outra descendência, porque de fato é uma palavra muito difícil de ser traduzida do hebraico. Mas o ponto é, ali nós já vemos uma diferença de descendência, dois povos. Ao longo daí você vai ver Jacó e Esaú um pouquinho mais para frente. Duas descendências. Antes disso, mais perto de Adão e Eva, você verifica Noé sendo salvo e os outros sendo castigados e condenados. Então nós vemos isso acontecendo, das duas descendências. Isso é um tema recorrente nas escrituras. E no Novo Testamento nós vemos o próprio Jesus falando sobre isso. Só que na pessoa de Jesus nós vemos ele falando sobre as bem-aventuranças e esse caráter das duas descendências evidentes. Por exemplo, ele vai dizer: bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos por causa do meu nome, e quando forem injustiçados, presos, mortos por conta do reino dos céus. Depois ele vai dizer sobre o que o mundo fez com ele e que o mundo também vai fazer com a gente. Na verdade, naquele caso, o que o mundo iria fazer com ele e o que o mundo fez com ele de fato. E depois ele vira para nós e diz: olha, vão odiar vocês, mas lembre-se, antes odiaram a mim. Eu faço parte de uma igreja, a Igreja Cristã Evangélica Betel, da comunidade que eu amo e congrego. Lá temos um pastor chamado Yuri Dias, um cara altamente bíblico e teológico e de fato pastor. Ele diz algo interessante, ele diz assim: o mundo não odeia Deus. E nesse caso, falando de um Deus caricato, criado a partir das necessidades do mundo e das suas carências. O mundo não odeia esse Deus, mas o mundo odeia Jesus. Jesus eles odeiam. E por que eles odeiam a Jesus? Porque Jesus é o mesmo Deus, o Deus encarnado, o Deus bíblico das Escrituras, que desce e diz: olha, se vocês amarem qualquer coisa acima de mim, não é digno de mim.
Qualquer coisa que vocês amarem não é digno de mim. Então, se vocês amarem pai, mãe, qualquer coisa, não é digno de mim. E outra, eu vim para trazer espada. Então, a gente já vê esse Jesus e como vai ser a sua descendência. Sua descendência não vai amar nenhuma coisa acima do que a Jesus, tão somente. A sua descendência deve amar Jesus acima de todas as coisas, porque deriva dele e ele ama o Pai. Logo, a sua descendência deseja e almeja o Pai. Só que, em contrapartida, a outra descendência nos odeia. O jogo das Olimpíadas aponta para uma união de raças, uma união de pessoas, onde os jogadores e os que vão competir devem ganhar primazia na celebração de abertura das Olimpíadas e qualquer celebração que deriva dela. A partir do momento que vira uma guerra ideológica e religiosa. Sim, religiosa. Porque, sim, foi um ataque à fé cristã. Há muitos falando que não, que eles encenaram um quadro de um pintor holandês e que, sim, eles estavam apresentando outros deuses, era um outro deus grego, mitológico, e não a cena em que Jesus divide o pão com os discípulos, a tão famosa ceia, que eu sei que você conhece. Não, talvez você não conheça o quadro, que eles dizem que foi o quadro. Talvez você não conheça, mas você conhece a ceia. Mesmo você não sendo um crente, eu tenho certeza, eu boto na mão no fogo que você conhece. É muito estranho numa abertura de Olimpíadas eles encenarem algo que é quase nada conhecido. Eu não sei se você já conhecia esse quadro desse holandês. Eu, particularmente, não conhecia. E quando eu fui pesquisar, me assustei porque há quase nada sobre esse quadro. E, na verdade, ele nem diz muito e é irrelevante. Agora, a ceia não. A ceia, ela é um sinal, ela é uma memória, ela é um emblema oficial de uma religião que é predominante no mundo, e nas nações, e nos bairros, cidades, onde grande parte da galera do mundo levanta esse sacramento que é a ceia, que é sacramento, é sagrado, é santo. Levanta isso e diz, isso é em memória do nosso Deus. Mas não é somente em memória, porque Deus está presente ali, de alguma forma um tanto pouco misteriosa, mas Deus está presente ali. Nicolás Maduro foi eleito. Tá, o nosso presidente parabenizou o Nicolás Maduro. Talvez isso deve falar um pouco mais sobre o nosso presidente. Sim, o meu, o seu presidente, o nosso presidente. Assumindo ou não, sendo corrupto ou não, ele é o nosso presidente. E as escrituras dizem que a gente deve orar pelo nosso presidente, independente se é de direita ou de esquerda. Nicolás Maduro foi eleito. Mas há algo que, ainda que o povo de Deus sangre. Sim, nós sofremos junto com os nossos irmãos venezuelanos. Sofremos muito e muito. Mas ainda que o seu povo sangre, ainda que o povo de Deus sangre, ainda que nós sejamos mortos, queimados vivos, ainda que sejamos perseguidos, o trono do nosso Deus nunca, mas nunca é ameaçado. Deus continua intacto no seu reino. Tronos vão, reinos vêm, tronos vão e tronos vêm. Reis são destituídos, governadores sofrem impeachment e presidentes, mas também são eleitos e são levantados, mas nunca eles estarão acima do nosso Deus, mas jamais. O trono do nosso rei continua intacto e esse é o consolo do povo de Deus, é olhar e falar, o Nicolás Maduro nunca vai ser um presidente. Oramos para que seja, mas não será um presidente segundo o coração de Deus, segundo o que nós esperamos dele. Mas isso, gente, nada mais é do que uma descendência sendo anunciada, e a descendência da serpente. As escrituras já falam sobre isso há muito tempo. É nós que não damos ouvidos a ela. Mas a questão é, aquela galera que participou do início das Olimpíadas, e Nicolás Maduro e sua renca, nós sabemos de qual descendência é. Mas eu e você, de qual descendência nós pertencemos? Gostaria muito que você pensasse sobre isso. Você pertence à descendência da serpente, onde só vive pelos seus desejos e ambições? Ou você vive e você pertence à descendência de Jesus? Aquela descendência que ora o Pai Nosso e pede para que o reino dele seja estabelecido, para que a vontade dele seja feita, assim na terra como é nos céus. Bom, espero que essa seja a sua oração e oro para que essa continue sendo a minha, até o final da minha vida. Lembre-se, isso nada mais é do que duas descendências sendo anunciadas. Mas
em meio a essas duas descendências, enquanto uma ataca a outra, enquanto uma sofre pelo ataque da outra, porque um evento onde o anúncio de ajuntamento que as Olimpíadas declara, nós vamos nos unir, mas os evangélicos, os cristãos, não são bem-vindos aqui, e esse foi um anúncio bem forte. Cristo nos acolhe, o Deus nos acolhe, é o Deus que também é perseguido, e ele não é antipático com o seu povo, muito pelo contrário, ele nos recebe com afago e com descanso. Bom, se você gostou desse vídeo, compartilhe com a sua galera, com a galera da sua comunidade, enfim, compartilhe com todo mundo, curta e comente o que você quer ver no próximo vídeo. Isso faz parte de uma série Papo News, onde a gente vai comentar algumas coisas que vem acontecendo no mundo. Até a próxima!